Opa, tudo bom? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula de eletrônica de potência, onde a gente vai dar continuidade ao nosso assunto conversores DC-DC, também conhecido como choppers. Na última aula eu falei sobre o conversor do tipo buck, conversor abaixador, ou também em alguns livros tratam como step down. Hoje a gente vai começar falando sobre o conversor step up, ou conversor elevador, ou conversor do tipo boost. E vamos falar também sobre o conversor que integra essas duas topologias, né? Seria o buck boost, ou step down, step up, ou abaixador, elevador, tudo em uma topologia só. Então a gente vai, essa é a agenda dessa aula, essa é a previsão dessa aula, que a gente trate, que a gente cubra esses dois assuntos aí. E aí fica numa próxima aula o avanço da topologia para os conversores isolados, conversores que usam transformador, beleza? Então, me acompanha aqui nos slides que eu preparei, vamos lá. Então vamos lá, dando prosseguimento aqui, lembrando que, apesar dessa ser a 12ª aula online, né, como eu coloquei como título dela, ela corresponde ao pacote de aulas já que eu iniciei na aula passada. Então eu não esgotei esse conjunto aula 10, conversor CCCC, eles estão divididos por tópico, né, como se fosse um capítulo, associado ao capítulo do livro-texto. E então eu comecei esse conjunto de slides, você vai continuar nele. E a gente parou, aqui a gente foi a introdução, a gente passou por isso tudo aqui, falamos sobre, né, a modulação PWM, como que ele é construído, falamos da topologia conversor abaixador do tipo buck. Na aula síncrona, a gente trabalhou aí com esse exercício 1, a gente trabalhou no exercício 2 também, resolvemos aí todas as questões, refletimos sobre os comentários, né, fizemos essa análise desses comentários aí, e hoje a gente vai começar retomar a nossa aula, só finalizando o assunto de buck, mostrando um exemplo de um integrado, né, de um circuito integrado, de uma pastilha, um encapsulamento onde ele já incorpora alguns semicondutores. Então ele tem, por exemplo, incorporado já o transistor de chaveamento, o transistor controlado, ele tem o diodo, o símbolozinho aqui do diodo Schottky, né, diodo de alta frequência, que consegue responder e trabalhar em alta frequência. Então você só precisa aplicar uma tensão de entrada ajustável, que vai oferecer uma tensão de saída que é regulada, que é controlada em função dessa relação aqui, ó, R2 sobre R1. Então a tensão de saída ajustável, ela vai ser a tensão, vai ser uma função dessa razão aqui. Nossa corrente, assim, dependendo do tipo de circuito integrado que você está usando, tipo de pastilha que você está usando aí, ou se é o LM2575 ou o LM2576, ele tem uma corrente de 1 ampere ou de 3 amperes, a corrente máxima. E a tensão de entrada dela está na faixa de 40 a 60 volts. Então isso aqui é um exemplo, então eu aplico 40 a 60 volts aqui na entrada e eu tenho uma saída que vai ser obtida por essa relação aqui. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, um resistor R2 boto um resistor de 1K R2 e o resistor R1 de 1K também, né, R2 sobre R1 vai dar 1, 1 mais 1 dá 2, 2 vezes 1,23. Aí eu teria, então, a minha relação aí, a minha tensão de saída fixa em 2,46 volts, certo? E ela pode ser ajustável por quê? Porque esses resistores R1 e R2 aqui, eu posso tê-los variáveis. Então eu posso ter um potenciômetro, posso colocar um potenciômetro aqui,
e essa faixa de variação vai fazer com que eu tenha uma tensão de saída controlável aqui. Sempre, lembrando que sempre inferior, né, à tensão de entrada. Essa razão entre os resistores é o que vai fornecer aqui a razão cíclica, que vai fornecer a razão de ajuste da tensão de saída em função da tensão de entrada. Beleza? Esse aqui é um exemplo, existem outros, tá? Existem outros integrados com outra faixa de tensão, outras faixas de correntes. Então, isso aí é um exemplo aí. E aí a gente começa, então, realmente, propriamente dito, o assunto dessa aula, que é uma reflexão, uma proposta de reflexão, o que poderia ser alterado no circuito do conversor Buck para fazer com que a tensão de saída fosse maior do que a tensão de entrada. Então, o Buck, ele faz com que a tensão de saída seja menor. Ele é um abaixador. Ele é um conversor abaixador. Agora, o que eu poderia mudar no circuito para que eu tivesse um conversor elevador? Né? Você pode pausar o vídeo, dar uma pensada a respeito, mas eu vou prosseguir aqui já apresentando a topologia do conversor elevador. Né? Então, como a gente comentou, ele é chamado de boost, conversor boost, e o que acontece? Lembra, a gente trocou aqui a posição do transistor, né? O transistor ficava aqui, onde hoje é o indutor, aonde agora é o diodo era o indutor, e aqui onde é o transistor era o diodo. Então, esses três elementos aqui trocaram de lugar. E como é que é o funcionamento disso aqui? Então, quando a chave está fechada, o que acontece? A corrente circula pela chave aqui, ó. Ela não vai para a carga. Então, qual é o objetivo desse primeiro ciclo aqui quando a chave está fechada? O objetivo é carregar, armazenar energia no indutor. Então, eu tenho uma corrente que vai estar crescendo aqui nesse indutor. O indutor vai estar submetido à tensão da fonte. Então, a tensão... vou limpar um pouquinho isso aqui. Então, a tensão Vin, ela vai estar toda aplicada aqui ao indutor. Então, eu vou ter aqui mais e aqui o menos o Vin, né? Vão estar aplicados no indutor, porque isso aqui vai funcionar como um curto. Então, inicialmente, eu estou carregando o indutor. Inicialmente, esse capacitor está descarregado, não tem tensão nenhuma, então ele não começa a funcionar de cara. Mas, lembra, esse chaveamento aqui é em alta frequência, isso é muito rápido. Então, rapidamente, ele vai executar vários ciclos de abertura e fechamento da chave, esse capacitor se carrega. Então, vamos fazer a análise nesse momento, considerando já o funcionamento do circuito em regime. Então, em regime, eu já tenho o meu capacitor carregado com a tensão V0, né? Então, ele tem a mesma tensão da carga já está aplicada aqui no capacitor. E aí, quando esse cara está fechado, quando esse transistor está fechado, esse diodo aqui está aberto. Então, esse circuito ele fica totalmente desacoplado. Então, eu tenho uma corrente circulando aqui e uma outra corrente circulando aqui. São desacopladas, são independentes, certo? Esse capacitor está alimentando a carga e a fonte está carregando o indutor. Isso no primeiro ciclo. No segundo ciclo, o que vai acontecer? Vamos limpar aqui. Volta. No segundo ciclo, eu tenho essa chave aberta. Não seria no segundo ciclo, né? Seria no segundo estágio ainda do primeiro ciclo. Então, o primeiro ciclo é composto de fechamento dessa chave e abertura dessa chave. Então, agora eu estou no segundo estágio, a chave aberta. Se a chave abriu, esse diodo aqui conduz, então ele vira um curto. Isso aqui vira um circuito aberto, não tenho mais esse ramo aqui. A tensão que estava aplicada nesse indutor aqui inicialmente, agora passa a ser
a tensão da fonte, a tensão que vai estar aplicada nesse indutor agora passa a ser a tensão da fonte, e a tensão V0 também vai estar compondo, né? Porque a gente tem essa tensão aqui mantida por esse cara, tensão V0. Então, qual vai ser a tensão que vai estar em cima do indutor? Vai ser a tensão Vin, a gente vai fechar a malha, ó. Certo? Então aqui a gente vai ter, ó, uma menos a outra, né? Pela polaridade. Uma menos a outra. Quando isso aqui estiver circulando pela malha de fora. Então o que vai acontecer? Quando eu tiver com essa malha de fora toda fechada, o que foi carregado no indutor vai se descarregar em cima da carga. Vai se descarregar em cima da carga. Então a gente vai ter aplicada a carga. Nesse momento, quando o diodo fecha e a chave M1 abre, eu vou ter a tensão da fonte e a tensão do indutor aplicada na carga, nesse semiciclo. Então, vamos ver aqui essa explicação já com os gráficos, né, de tensão e corrente. Então, olha só. Inicialmente, como eu falei, vou pegar a caneta aqui. Inicialmente, a gente tem esse circuito aqui fechado, fonte, indutor e transistor, e um outro circuito aqui, capacitor, alimentando a carga. E aí, num segundo momento, a gente tem agora circulando pela parte de fora aqui, ó, né? Corrente, o circuito todo fechado aqui pela parte de fora. Ok. Então, nesse momento aqui abriu, né? E o diodo, isso aqui, esse ramo do transistor abriu e o ramo do diodo fechou. E aqui, nesse momento, o ramo do diodo aqui estava aberto. Então, a gente tem uma indicação aqui. Vamos voltar. Agora dos gráficos de tensão no indutor, VL, corrente no indutor, corrente na chave M e corrente na chave diodo, na ID. Corrente no transistor e corrente no diodo. Vamos ver o que a gente pode tirar aqui de informação interessante. Então, quando a chave está fechada, está indicada aqui, ó, ON, M1 ON. Então, eu tenho dois estágios, M1 ON, a chave, o transistor fechado, e M1 OFF, o transistor aberto. Quando o transistor está fechado, a tensão que está aplicada ao indutor é o Vin, como a gente analisou aqui, ó, Vin, VL igual a Vin. Então ele fica aplicado aqui durante esse tempo todo que a chave está fechada. Aí o transistor abriu. No momento que o transistor abriu, ele abriu aqui, o diodo passou a conduzir. E aí qual é a tensão que fica aplicada em cima do indutor? Passa a ser VI, Vin, né, V de entrada, menos VO, Vout, V de saída. Então eu tenho aqui Vin menos Vout, nesse momento. Agora observa que, como a gente sabe, a tensão média no indutor, ela sempre é zero. Então essa área aqui, ó, tem que ser igual a essa área aqui. A área do semiciclo positivo tem que ser igual à área do semiciclo negativo. Isso tem que se manter. Ok, vamos aqui agora para... Então, assim, se o tempo ligado for maior, significa que essa amplitude aqui, esse valor de VI menos VO, vai acabar sendo, né, maior. Então, a gente tem que ter isso em mente. Falando agora sobre a corrente. Corrente no indutor também, o IL.
o tempo que a chave está ligada. Essa corrente ela é crescente, porque o indutor está se carregando. É a fonte que está alimentando o indutor. E quando a chave está desligada, você tem uma diminuição dessa corrente de tal forma que o indutor ele descarregue toda a carga que foi armazenada nele durante o estágio do M1 on. Okay? Então é importante que tudo que foi carregado aqui ele se descarregue, sempre respeitando também essas proporções de tempo aqui, o tempo que está ligado, on, e o tempo que está desligado, off. Então, se eles não são iguais, significa que essas inclinações aqui também não vão ser iguais. Ok. Outra análise que a gente faz aqui é que a corrente na chave M ela só vai existir durante o tempo que a chave está ligada. Isso é bem óbvio, bem fácil de entender. E quando a chave estiver aberta, a corrente vai ser zero. E no diodo só vai existir corrente também enquanto ele estiver conduzindo. Quando ele não estiver conduzindo, a corrente vai ser zero. E a gente tem como determinar uma corrente média no diodo, tá? E uma corrente média na chave também. Difícil é fazer isso aqui retinho, né? Desenhando a mão livre aqui, mas enfim. A ideia deu para entender. Isso aqui é a corrente média. No transistor M. M ali da figura. Ok? Então, prosseguindo aí. A gente vai fazer agora uma análise matemática da expressão relacionando as tensões para que a gente possa ter uma fórmula de como se calcular essa tensão na saída, a partir da tensão na entrada. Então, o ponto de partida é exatamente igual a gente fez no conversor do tipo Buck. A gente parte igualando aqui ou escrevendo as tensões no indutor. Então, VL, a tensão no indutor. Quando essa chave está fechada, a tensão VL é o Vin. E quando essa chave estiver aberta, a gente já fez essa análise aí, quando essa chave está aberta, a tensão VL é V0 menos Vin. Então, a gente sabe que a tensão no indutor, tensão em qualquer indutor é L dI dt. Então, variação de corrente, variação de tensão, de tempo, né? dt. Delta T. Delta I, delta T. Por que eu posso substituir o dI dt por delta I, delta T? Por causa disso aqui, ó, essa característica. Como o indutor ele é pequeno, ele é grande o suficiente comparado com a frequência de chaveamento, a gente diz que a corrente cresce linearmente, cresce como uma reta. E a tensão se mantém constante. Se esse indutor fosse pequeno, muito pequeno, ou se o tempo de chaveamento T1 e T-off fossem muito grandes, isso aqui não se manteria, né? Não se manteria dessa forma linear. Mas como se mantém, a gente pode considerar L, delta I, delta T. Então, colocando em função aqui de delta I, eu digo que a variação de corrente ela é igual a tensão no indutor vezes o tempo que ele fica nessa condição. Então, eu vou ter dois tempos para considerar aí, o T1 e o T-off, dividido pelo valor da indutância desse indutor aí que a gente está analisando. Então, aí, aquela consideração que é fundamental, ela é física, né? Ela é baseada na lei da conservação de energia, supondo que a mesma carga é transportada pelo indutor em T1 e T-off, ou seja, tudo que se carrega no indutor ele é descarregado no semiciclo seguinte. A gente então faz
essa substituição. Então, a tensão no indutor, quando ele está ligado, é Vin. Eu boto Vin aqui, durante o tempo T1 dividido por L. E a tensão no indutor, quando ele está descarregado, é V0 menos Vin, durante o tempo Toff dividido por L. Colocando o V0 em evidência, eu tenho T1 mais Toff dividido por Toff. T1 mais Toff é a mesma coisa que... T1 mais Toff é a mesma coisa que o período inteiro, né? T1 mais Toff é o próprio período T. E Toff eu posso escrever também como T menos T1. Ok? Então, simples substituição aqui dessas expressões de tempo. T sobre T menos T1 é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos delta, 1 menos a razão cíclica. Okay? Então, a nossa expressão ela pode ser escrita para esse tipo de conversor dessa forma. 1 menos D é a razão de aumento de tensão. Então, quanto maior for o tempo que a chave fica ligada, né, se a chave ficar ligada por um bom... Vamos lá. Razão cíclica de 90% ou 0,9. Né? Aqui vai ser 1 menos 0,9, vai dar 0,1. 1 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 10. Então, eu vou estar aumentando a minha tensão de entrada em 10 vezes se eu tiver uma razão cíclica de 90%. Observa que essa razão cíclica ela nunca pode ficar igual a 100%, ou seja, eu nunca posso ter essa chave aqui fechada o tempo todo. Porque o que aconteceria? Se essa chave ficar fechada por muito tempo, esse indutor ele vai se carregar totalmente, vai entrar em saturação, eu não consigo mais carregá-lo, e ele vira um curto. E aí eu fecho a minha fonte aqui com uma corrente muito alta. A fonte não vai aguentar alimentar esse curto, a chave vai estar submetida a um estresse de corrente muito alto, ou seja, vai queimar, vai dar um BO danado aí. Então isso não pode ficar fechado por muito tempo. Ela tem que estar ligando e desligando em uma alta frequência. Então, porque até matematicamente, né, se a gente tivesse aqui essa razão cíclica aqui tendendo a 1, a gente tem uma tensão de saída tendendo a infinito. E não existe nenhum elemento, nenhum capacitor, nenhum diodo que suportem uma tensão muito alta, uma tensão tendendo a infinito. Então, esse valor aí ele tem que ser limitado. Ainda nessas análises matemáticas aí, para a gente verificar o funcionamento, a gente, partindo da potência na entrada, né, VI e I, aqui tem um Nzinho, faltou, IN, e aqui é IN também. Então, tensão de entrada vezes corrente de entrada vai ser igual à minha potência que eu tenho na saída. Qual é a potência que eu tenho na saída? Eu posso escrever a fórmula da potência na saída a partir da tensão como sendo V médio de saída, que é o VO ao quadrado dividido por R. Isso é a minha potência de saída. Substituindo o VO, né, pela expressão que a gente tem de VI sobre 1 menos delta, a gente então eleva isso aqui ao quadrado. E aí a gente tem uma expressão de corrente, relacionando, né, as expressões de corrente, que aí a gente vai agora cancelar um dos fatores aqui está ao quadrado, um dos fatores eu cancelo com o fator VI aqui, então vai sobrar VI, que é igual a VI, II, vai sobrar II, que é igual a VI sobre 1 menos delta ao quadrado vezes R. Essa corrente de entrada, ela, se a gente observar aqui, é a própria corrente no indutor. Concorda? Corrente no indutor. E aí, eu tenho, como a gente sabe, um valor máximo aqui. Escrever com isso aqui é horrível, mas vamos lá. Um valor máximo aqui nesse ponto.
e um valor mínimo aqui nesse ponto. O que é isso? Não. Deixa aqui um valor mínimo aqui nesse ponto. E a minha média, que é o próprio II médio, ela pode ser calculada como a soma desses extremos aí, máximo mais I mínimo dividido por 2. Então é isso que eu escrevi aqui, ó. I máximo mais I mínimo dividido por 2. Então eu tenho uma expressão que eu estou chamando de expressão 1, que é I máximo mais I mínimo dividido por 2 é igual a VI sobre 1 menos delta ao quadrado sobre R. A minha expressão 2 eu obtenho da seguinte análise. Quando eu tiver a chave fechada, a minha variação de corrente ela vai ser o delta I, né, vai ser a tensão, vezes o delta T, que no caso, quando a chave está fechada, é T1, é o tempo que ela está ligada, dividido pela indutância. Então, essa é a expressão lá da tensão no indutor. Essa variação, ΔI, pode ser escrito como I máximo, corrente máxima, menos a corrente mínima. Essa é a variação. Né? Como é que a gente analisa uma variação? Aqui, ó, eu tenho então um valor máximo até um valor mínimo. Essa é a variação. Opa, cadê? Essa é a variação. O valor máximo aqui menos o valor mínimo. Então, é quanto que ele varia. É o ΔI. Então, I máximo menos I mínimo é igual a esse termo aqui, ó, VI sobre L vezes T1. E aí, então, combinando 1 e 2, eu chego nos meus valores aqui de I máximo. Então, como é que eu posso combinar isso aqui, por exemplo? Eu posso fazer uma soma de 1 com 2, por exemplo. Então, passando esse 2 para cá, multiplicando, aí fica I máximo mais I mínimo. E aqui fica I máximo menos I mínimo. Se eu somar as duas equações, né, o I mínimo vai se cancelar e eu vou ter uma expressão para I máximo, né, que é justamente essa daqui. II mais VI 2L vezes T1. Então, eu tenho uma expressão para I máximo. Se eu pegar essa expressão de I máximo e substituir em qualquer uma dessas aqui, por exemplo, e aí eu vou ter tudo, né, em função apenas do I mínimo. E aí eu chego nessa de cá. Agora, observe que as duas elas são muito parecidas. A única coisa que muda é o sinal do segundo termo aqui, ó, do termo T1 sobre 2L. Então, aqui eu tenho um sinal negativo e aqui um sinal positivo. E essa aqui justamente é aquela expressão. VI vezes esse termo me dá a corrente média. E VI vezes o segundo termo dá o quanto ela acrescenta da corrente média e aqui o quanto ela diminui da corrente média. Tá? Muito parecido com o resultado que a gente obteve lá no conversor do tipo Buck. E aí, fica aqui, né? Nesse momento eu tenho, né, no slide que está disponível para vocês lá no Classroom, tem um exemplo, um exercício, sugiro que vocês façam também, antes de entrar para o segundo tema. E agora a gente, aqui no vídeo, vai entrar no segundo tema, que é o seguinte, faça aquela mesma reflexão, né? O que poderia ser mudado para permitir que a tensão de saída fosse menor ou maior no mesmo conversor. Ou seja, agora, ao invés de ter um conversor elevador e um outro conversor abaixador, eu gostaria de ter um único conversor que fosse possível abaixar e aumentar a tensão de saída, né, a partir de uma tensão de entrada. Então, imagina, uma tensão de entrada de 10 volts, eu gostaria de poder variar abaixo de 10 volts ou acima de 10 volts. Que ele seja um conversor do tipo Buck Boost. E essa é a topologia aí que é apresentada. Então, veja o que aconteceu aqui de diferente. Então, a nossa chave está na mesma posição que um conversor boost, porém, o indutor, na verdade, a mesma conversor
a mesma posição que o conversor do tipo buck, né? Só que o indutor no buck trocou de lugar com o diodo. Então, o diodo estava aqui e o indutor estava aqui. Agora, no conversor do tipo buck boost, a gente tem a nossa chave, nosso transistor aqui ligado diretamente em série com a fonte. A gente tem o indutor aqui. Depois tem o diodo com uma polaridade invertida, né, com o que se tinha antes. E, como resultado disso, eu tenho a minha saída, Vout aqui, com a polaridade também trocada, ó, menos em relação à polaridade da tensão de entrada. Então, essa observação que tem aqui, ó, a tensão de saída tem polaridade invertida em relação à polaridade da entrada. Nessa figura de baixo, a gente tem aqui a indicação, né, dos modos. Então, no primeiro modo, quando a chave está ligada, a minha corrente circula aqui na primeira malha, no sentido horário, e na segunda malha, aqui no sentido anti-horário, considerando que o meu capacitor estava carregado com essa polaridade indicada na figura aí. O diodo, nesse momento, ele está em aberto. Quando a minha chave, o transistor, abre, eu passo para essa segunda figura aqui, aí não tem circulação de corrente aqui, obviamente, e a corrente na carga ela é mantida através do fechamento do diodo e, consequentemente, alimentada pela carga que foi armazenada no indutor. Então, o indutor ele é carregado no primeiro, né, quando a chave está fechada, e ele é descarregado quando a chave, o transistor abre e o diodo fecha. Fazendo aquela mesma análise matemática, né, ou bem parecida, eu estou fazendo aqui um balanço de energia, igualando as potências na entrada e na saída. Então vamos analisar aqui. Eu estou falando que a tensão de entrada vezes a corrente no indutor durante o tempo que a chave está ligada vai ser igual a tensão de saída vezes a corrente no indutor durante o tempo que a chave está fechada. Por que eu consegui aqui? Por que eu pude? Por que eu fiz esse equacionamento igualando aí as expressões de potência, considerando chave ligada e chave desligada? Observe que V vezes I V vezes I é a potência elétrica, certo? Então tem potência elétrica aqui na entrada, potência elétrica na saída. Porém, T, quando eu multiplico potência por tempo, eu tenho energia. Então vamos ver aqui, ó. Sempre tem corrente no indutor, né? Quando o transistor está fechado e o diodo aberto, tem corrente vindo da fonte. E quando o diodo fecha e a chave abre, continua tendo corrente passando pelo diodo, alimentando a carga. Continua tendo corrente no indutor. Ok, então sempre tem corrente. Só que essa corrente ela acontece ora durante o tempo T1, e aí eu tenho potência aqui na fonte, vindo da fonte. E durante o tempo T-off, eu não tenho potência vindo da fonte, porque a chave abre. Então, durante esse tempo aqui, ó, essa fonte aqui não fornece potência, consequentemente, não tem transferência de energia da entrada. Né? Então, isso aqui se equilibra. E eu só tenho a corrente no indutor alimentando a saída, ou seja, IL vezes VO, durante o tempo que o transistor está desligado, ou seja, switch off. Aí eu tenho a minha corrente aqui agora indo para a saída.
Ok, então, igualando esses dois. Como a energia na saída ela só pode ter vindo da fonte, né? Ah, Flávio, mas quando eu tenho energia na saída aqui vindo do capacitor também. Mas lembra que o capacitor ele só é capaz de fornecer a carga que ele recebeu. Ele não gera, né? Ele não é uma fonte de energia. Ele é apenas um acumulador. Então, a energia que vem da entrada, ela é transferida para a saída no semiciclo seguinte, quando a chave abre. Né? Que aí ela, ao mesmo tempo que ela joga energia para a saída, ela também carrega o capacitor. E o que ela carrega desse capacitor aqui durante esse semiciclo, ele descarrega quando a chave está ligada. Mas, de qualquer forma, é uma carga que já veio, já foi computada da fonte. Ela já alimentou o capacitor e a resistência de carga. Certo? Por isso que esse balanço de energia aqui, ele está correto. E aí, então, colocando o VO em evidência, eu chego na expressão delta sobre 1 menos delta vezes VI. Aí, observa que, quando eu tiver, então, delta igual a 0,5, por exemplo, 0,5 dividido por 1 menos 0,5 dá 1, eu tenho VO igual a VI, tensão de saída igual a tensão de entrada. Para delta menor do que 0,5, eu tenho aqui, por exemplo, 0,4. Né? 0,4 dividido por 1 menos 0,4, que dá 0,6. Eu tenho isso um valor menor do que 1. E aí eu tenho, então, a minha saída menor. Então, para valores menores do que 0,5, eu tenho a minha tensão na saída menor do que a entrada. Agora, se eu tiver valores maiores do que 0,5, por exemplo, 0,6 de razão cíclica, vai dar 0,6 dividido por 1 menos 0,6, que dá 0,4. Então, 0,6 dividido por 0,4 dá 1,5. 1,5 vezes a tensão de entrada, ou seja, maior do que 1. Esse termo aqui, maior do que 1, faz com que a tensão na saída aumente, seja um elevador. Ok? E aí aqui eu tenho, então, o equacionamento na linha de baixo. Potência de entrada, VI vezes II. Aí eu escrevi agora o I como a I máximo mais I mínimo dividido por 2. Lembrando que esse I é valor médio, né? Então o valor médio é o valor máximo mais o valor mínimo dividido por 2. E aí a tensão de saída, aqui escrita como VO ao quadrado dividido por R. Então, quando eu igualo potência de entrada com potência de saída, escrevendo essas duas equações aqui, igualando essas duas equações, eu tenho que I máximo mais I mínimo vai ser 2VI delta R 1 menos delta. Essa expressão aqui também é verdadeira. A variação da corrente no indutor em função da tensão aplicada, VI, T1 sobre L. Essa variação é I máximo menos I mínimo, a gente fez isso no conversor anterior. E aí, então, somando as duas equações, eu elimino, por exemplo, o termo I mínimo, escrevo uma expressão para I máximo, depois eu volto e substituo o I máximo nessa equação 2 aqui, e eu escrevo uma expressão para I mínimo. Essas expressões, elas têm a corrente média, representada por VI, dividido por R sobre 1 menos delta ao quadrado. Isso é o valor da corrente média. E ela tem um termo que se soma à média de corrente de saída, como esse termo aqui, por causa do sinal mais, e tem o mesmo termo, ele é subtraído, né? Tem um sinal menos. Deixa eu limpar um pouquinho aqui, que ficou muito rabiscado. Isso tudo ainda multiplicado pela
pela razão cíclica. Então a gente tem a nossa expressão aí para corrente máxima e para corrente mínima. Aí, comentários. Dependendo do valor da razão cíclica, a tensão de saída pode ser maior ou menor, que a gente já avaliou, né? Se a razão cíclica for menor do que 0,5, ela é menor, a tensão ele é um abaixador. Se a razão cíclica for maior do que 0,5, ele é um elevador. Ou ele pode ser simplesmente, se for exatamente 0,5, ela vai ser simplesmente igual à tensão de saída e de entrada. Note que a polaridade da tensão de saída é invertida em relação à entrada. E quanto mais próximo de 1 for a razão cíclica, teoricamente, mais perto de infinito fica a tensão de saída. No entanto, existe uma limitação física para o valor máximo de tensão, pois o circuito real tem perdas e, além disso, tem limitações também, né? Tem perdas e limitações físicas. Eu não posso aplicar uma tensão muito alta, então ela acaba sendo limitado pelas chaves, o diodo e o transistor, e pelo capacitor também. O capacitor eletrolítico, ele tem uma tensão máxima que ele funciona. Um exemplo aí de integrado no conversor buck-boost. O circuito também pode fornecer tensão negativa a partir de uma fonte positiva. Bom para aplicações de circuitos que exijam alimentação simétrica. Então eu tenho aí um exemplo de integrado que pode ser utilizado. E além da aplicação normal aí de uma tensão variável na saída, eu posso simplesmente obter um inversor de tensão. Então, a partir de uma tensão de 10 volts, por exemplo, mais 12 volts, eu obtenho uma tensão de saída de menos 12 volts. Isso aí é comum em circuitos de alimentação simétrica, muito usado em informática, em computadores, em circuitos de instrumentação, circuitos de telecomunicações. Um gráfico aí interessante que resume bem essa parte, ele está mostrando aqui o conversor step down, né, o buck, mostrando aqui numa outra figura o step up, o boost, e o step up barra down, o buck boost, ou também conhecido como inverter, o que inverte a polaridade. Então aqui está sendo mostrado os ciclos de funcionamento, né? Então nesse momento aqui eu, com a chave fechada, carrego o meu indutor, que é o azul mais escuro aqui. O azulzinho mais claro, ou cinza, tendendo a cinza aí, é quando eu estou com minha chave desligada. Então eu desliguei aqui e fechei o diodo com a minha chave desligada. Está aqui indicado pelo cinza. No caso do step up e conversor boost, os ciclos de funcionamento. Carga do indutor, indicada aqui em escuro, em azul escuro. Descarga do indutor, ou seja, então aqui ele acumula a energia vindo da fonte, nesse semiciclo aqui azul, quando a chave está fechada, escuro, e no mais claro aqui ele se descarrega, ele transfere energia para a carga a partir daquele carregamento da fonte. No caso do elevador abaixador, ou buck boost, então quando a chave está fechada ele carrega o indutor, e quando a chave abre ele descarrega o indutor. A corrente no indutor sempre se mantém no mesmo sentido, sempre se mantém sentido descendo por aqui, por esse ramo. Porém, em determinado momento ele está acumulando energia que vem da fonte, e num outro momento ele está transferindo essa energia para a carga. Certo? E aí as expressões de tensão de saída aí a gente já desenvolveu, a gente já comentou sobre elas. Beleza? Então essa foi aí são as referências da aula de hoje, né? Essa foi a
a aula sobre conversor Book, Book Boost e Bust, e isso foi obtido principalmente do livro-texto de eletrônica de potência, alguma coisa do livro do Fitzgerald, alguma coisa da apostila do professor Márcio Brumati de eletrônica de potência, tá? E os datasheets, né, foram obtidos aqui da Texas Instrument e esse link aí da Wikipedia falando sobre fontes chaveadas. Legal, então essa foi a aula sobre, né, de continuação dos conversores DC-DC, dos conversores chaveados, das fontes chaveadas. E não deixe, né, como eu sempre falo aí, não deixe de acompanhar os prazos das tarefas da semana, beleza? Então esse foi o conteúdo de atualização da semana. Vocês têm algumas tarefas para ser entregues e eu deixo como complementação dessa aula, como vamos dizer assim, fixação, os exercícios propostos aí durante esse slide. Então, você tem esses slides, eles estão lá na nossa área de conteúdo, lá no Google Classroom. Você pode acessar, baixar e ir acompanhando a aula com esses slides. E você vai observar aqui frequentemente, né, dentro do desenvolvimento do assunto, tem algum exercício proposto, tem algum exemplo. Nessa explicação aqui, teórica, eu estou passando direto, mas eu sugiro fortemente que você faça esses exercícios ou, no mínimo, que você tente fazer esse exercício, mesmo que não consiga, é importante que você dê esse start inicial para que a gente possa ter a oportunidade na aula de dúvida, na nossa aula síncrona, né, na próxima semana, que você traga essas dúvidas, para que você traga esse aprendizado inicial para que a gente possa desenvolver e esse tempo ser mais produtivo, beleza? Então conto com você para isso aí, assista a aula uma, duas, quantas vezes for necessário e faça os exemplos e os exercícios. Também, isso é o mínimo que pode ser feito, né? Como uma complementação, se você sentir necessidade, ou até mesmo para reforçar esse conteúdo, esse conhecimento, eu sugiro também que você recorra aos exercícios propostos na nossa referência, né? No livro de eletrônica de potência do AMED, ok? Que a gente vem sempre indicando e trabalhando com ele. Então é isso daí, esse vídeo, essa aula fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu, um abraço, tchau, tchau!